Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada a Tetelestai. Estamos em uma parte ótima dessa jornada. Nós vamos estudar aqui a palavra Tetelestai e entender o que ela significa e por que ela pode mudar nossas vidas. Mas hoje vamos assistir sobre aquele que disse essa palavra. Uma vez ele disse a um líder religioso que ele precisava nascer de novo. Ele estava falando da necessidade da salvação, das trevas eternas. Vamos ouvir enquanto Arlen explica o que Jesus disse a esse líder religioso. À medida que ele se aproximava das multidões ao seu redor, demonstrava total poder para curá-los e um amor e compaixão incríveis como ninguém jamais havia visto. Quer Jesus estivesse sentado na encosta de uma montanha, de pé em um barco, ou andando através dos campos, ensinava as multidões. Também falava com indivíduos. Às vezes parava com tudo para ter uma conversa íntima com alguém. As pessoas vinham a Jesus, não só por causa do que fazia, mas também por causa do que dizia. Elas eram atraídas a ele, não só por causa do seu poder de curar, mas também pelas suas promessas de salvar. Jesus veio para salvá-los da punição eterna. Jesus veio como Messias para salvar toda a humanidade do pecado e da morte. E Jesus não era influenciado pela opinião popular ou pressão social, nem pelas expectativas religiosas. Ele sempre falava a verdade, com coragem e amor. E por isso, alguns os rejeitaram, mas outros, como seus discípulos, perceberam que tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus falou da vida eterna que ele oferecia, Marcos 1, 14 e 15 diz: Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Jesus era o rei há muito esperado, o Messias. E o seu reino não teria fim. E fazer parte do reino de Deus é poder viver para sempre e ter a vida eterna. Mais adiante, Jesus explicou que para fazer parte do seu reino e ter a vida eterna, precisavam de duas coisas. Jesus disse: arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista foi enviado para preparar o povo para receber o Messias. E João também disse que eles precisavam arrepender-se. Arrepender-se significa mudar a sua mente. As pessoas achavam que eram boas para serem aceitas por Deus, pelas boas obras e cerimônias religiosas. Precisavam perceber que haviam quebrado as perfeitas leis de Deus e eram pecadores condenados. Precisavam arrepender-se, mudar a mente e perceber que não eram boas o bastante e que precisavam de um Salvador. Jesus era esse Salvador e ele era aquele que veio para resgatá-los dos pecados. Havia um homem, um fariseu, Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era de um grupo religioso chamado fariseus. Fariseus eram homens que buscavam conseguir a vida eterna.
Mas para ganhar a vida eterna, erroneamente, eles confiavam em si mesmos. Eles achavam que pelas suas boas obras, de seus ancestrais e todos os seus rituais, eles garantiriam a vida eterna. Muitos dos fariseus se opuseram e até mesmo rejeitaram Jesus. Mas não Nicodemos. Ele aproximou-se de Jesus. Ele veio a Jesus à noite. Durante a sua conversa, Jesus disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos deve ter ficado em choque. De acordo com Jesus, os planos de Nicodemos para ganhar a vida eterna, para ele entrar no reino de Deus, eram inúteis. Jesus disse a Nicodemos que você não ganha a vida eterna baseado no que faz. Há só uma forma de entrar no reino do céu. Precisa nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água é uma substância física. É também o termo muito usado para descrever os fluidos naturais que acompanham o nascimento. Ao usar essa frase, nascido da água, Jesus se referia ao nascimento físico. Jesus dizia a Nicodemos que seu nascimento físico não era suficiente. Ele precisava de outro nascimento, um que viesse do Espírito de Deus. Foi o que Jesus explicou quando disse: o que nasce da carne é carne. Em outras palavras, você pode receber vida física de uma pessoa física. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Somente o Espírito de Deus pode lhe dar vida espiritual. Nenhuma boa obra, cerimônia religiosa ou cumprir regras pode reproduzir esta vida de Deus dentro de alguém. Só o Espírito de Deus pode dar a alguém essa nova vida. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Para responder à pergunta de Nicodemos, Jesus se referiu a um evento que aconteceu na história de Israel, enquanto estavam no deserto. Quando o povo se rebelou contra Deus, ele enviou serpentes venenosas para o meio deles. A picada da serpente era fatal. Nada podia ser feito para reverter os efeitos do veneno. Mas quando o povo clamou por livramento, Deus falou para Moisés fazer uma cobra e colocá-la em um madeiro. Quando alguém olhava para a cobra, Deus lhe dava vida. Jesus disse a Nicodemos: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Como uma picada levava as pessoas à morte, também o pecado em nós nos condena à morte. E assim, como era impossível para o povo produzir um remédio que revertesse os efeitos do veneno, é impossível fazermos qualquer coisa para reverter os efeitos do pecado. Pois o pagamento do pecado é a morte.
Nenhuma boa obra ou cerimônia religiosa reverte os efeitos de nossa condição fatal. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia Jesus seria levantado e pendurado em um madeiro. No deserto, Deus não forçou a cura sobre ninguém. Do mesmo modo, Jesus não forçou ninguém a aceitar sua oferta de vida. Cada um tinha que escolher se iria ou não acreditar nele. Foi isso que explicou a Nicodemos no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Ele deve ter ficado chocado com essas palavras. Deus estava dizendo-lhe para apenas crer? Isso era tudo que Nicodemos tinha que fazer para poder entrar no céu? Parecia muito fácil. Deus devia exigir mais. Mas o que você diria se alguém lhe perguntasse: o que faço para ir ao céu? Como responderia? Ser bom cidadão? Dar aos pobres? Boa ação? Orar? Jejum? Participar de cerimônias religiosas? Fazer peregrinações? Mas o que Deus exige? Bem, em João 6, verso 29, quando pediram a Jesus uma lista de obras que Deus exigia, assim ele respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A única coisa que Deus pede para você e eu fazermos é acreditar naquele que ele enviou, em seu Filho, Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio salvar, não para condenar o povo. Seus pecados, de fato, os condenavam. Deus quer nos dar o seu perdão e nos tornar completamente aceitáveis a Ele. Isso que significa ser justo. Quando Deus declara alguém justo, quer dizer que os seus pecados estão perdoados e Ele é aceitável a Deus. Romanos 3, verso 22 diz: a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Todos os que creem em Jesus como o Messias e o Cristo serão declarados justos, terão todos seus pecados perdoados e serão completamente aceitos por Deus. Jesus continuou explicando: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Uau! Que simples, que lindo! Deus só quer que tomemos duas atitudes difíceis: arrependimento e fé. Arrependimento é uma atitude que diz: eu fui pelo caminho errado, eu preciso mudar. E a fé aponta para Jesus, o Filho do Deus vivo. E Ele faz a mudança dentro de nós que produz a salvação. Nicodemos, um homem religioso, deve ter achado que cumprir seus deveres religiosos dariam a ele um relacionamento com Deus e garantiria um lugar no céu. Mas Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não era com deveres religiosos ou bom trabalho que ele seria salvo da escuridão eterna. Era apenas com o amor de Jesus que ele poderia ser salvo. Salvação. Essa é uma palavra interessante. Nós precisamos de um Salvador quando estamos numa situação cujas circunstâncias nos deixam sem esperança, desesperados. É quando estamos nessa situação de quase morte e vem alguém nos resgatar.
Eu conseguia entender o peso do significado de Salvador e salvação. Algumas semanas antes de gravar esse vídeo, meu neto Braden e eu saímos num sábado para pescar na costa. O tempo não estava bom. Nós estávamos em caiaques, mas achamos que iríamos conseguir. O tempo de repente ficou pior e nós perdemos os caiaques. Braden saiu primeiro e ele estava indo muito bem no canal. Eu pensei, uau, ele está indo muito melhor do que eu. Eu não sabia, mas ele estava gritando, "Não vem, vovô, não vem!" Eu não conseguia ouvir por causa do vento forte. Eu continuei e quando eu estava perto do cais, a natureza tomou o controle do barco. O vento, a corrente, as ondas e a maré pareciam um aspirador de pó gigante sugando meu barco para o canal. Eu fiquei nervoso. O medo encheu meu coração. Em menos de 1 minuto eu estava no centro do canal e sem controle sobre o que estava acontecendo. Eu tentei remar, mas quando eu tentava remar, o barco quase virava. Remar causaria um desastre. Eu não conseguiria sobreviver àquela maré e ondas se o barco virasse. Um pequeno barco e meus equipamentos não eram páreo para a natureza. Eu olhei para procurar o Braden. Ele conseguiu atravessar o canal. Eu consegui dizer obrigado, Jesus. Logo depois eu orei. Me salve, Jesus. Tinha uma barcaça que tinha sido parcialmente sugada no meio do canal. As condições da água e do vento estavam me levando diretamente para ela. Eu tentei me afastar, mas quase virei de novo. Eu sabia que eu ia bater. E eu disse de novo, salve-me, Jesus. Eu não bati na barcaça por 2 centímetros. Eu olhei para o lado e Braden estava a salvo. Ele parou no único lugar que não tinha rochas grandes que poderiam destruir o caiaque dele. Eu agradeci a Deus, mas eu achei que não conseguiria chegar do outro lado. A corrente e a maré estavam me puxando para dentro do canal e para dentro do mar. Eu estava me aproximando do outro lado, mas eu não estava indo para frente e nem para trás. Eu só estava indo de lado. Eu não tinha controle da situação. Uma onda enorme bateu no meu barco. Meus pés foram para cima e eu pensei, o caiaque está virando. Eu estou indo para o mar. Não há nada que eu possa fazer. Eu estava desesperado. Eu precisava que alguém me salvasse ou eu morreria nos próximos minutos. Eu olhei para o céu e disse mais uma vez, me salve, Jesus. O caiaque parou. O vento e a corrente me levaram para as rochas e eu bati. Uma onda gigante bateu no barco e ele virou. Eu agarrei uma rocha. Eu estava a salvo. Eu estava muito abalado. Eu poderia ter morrido naquela tempestade. Eu não tinha nenhum controle da situação. Eu não podia fazer nada para salvar a mim mesmo. Jesus era a minha única esperança. Eu tomei uma decisão tola quando decidi ir pescar naquela tempestade. Deus não tinha que me salvar, mas me salvou. A salvação dele só pode ser explicada por causa da graça maravilhosa dele. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. E é isso que ele está dizendo para nós. Nós estamos numa tempestade nessa vida e nós não podemos nos salvar. E dinheiro, nosso trabalho, nossos deveres religiosos, nada disso pode nos salvar das tempestades da vida. Nós precisamos de um Salvador e Jesus é esse Salvador. Ele te ama e ele me ama. Você só precisa acreditar que ele vai te salvar. Chame ele agora mesmo. Ele vai te salvar.